Eles deixaram cair o explosivo no comboio no 1º de fevereiro passado. Ai, cara, eles morreram. A menos de uma semana do retorno de Donald Trump à Casa Branca, a batalha contra substâncias ilegais entre México e Estados Unidos tomou um rumo inesperado. E é que no dia 19 de fevereiro do ano 2025, os Estados Unidos designaram 6 cartéis de drogas do México como grupos terroristas, incluindo os de Sinaloa e Jalisco. Nova geração, além da banda venezuelana El Tren de Aragua e a gangue salvadorenha Mara Salvatrucha. Entre os decretos que assinarei hoje, designarei os cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras. Embora essa designação prometa acabar com o reinado de terror que o tráfico de drogas desencadeou sem controle por tantos anos, também surgem questões cruciais. O que realmente implica essa decisão? É uma medida eficaz para combater esses grupos ou é uma desculpa para desencadear um novo ciclo de violência no país vizinho? Pois bem, uma lei do ano 96 possibilitou aos Estados Unidos criar uma lista de organizações estrangeiras e estabelecer mecanismos de perseguição e sanções específicas para as entidades incluídas nela. É gerida pelo Departamento de Estado e atualmente é composta por 75 grupos e pessoas físicas, que vão desde os jihadistas, da Al-Qaeda e o Estado Islâmico, passando pela Palestina, do Hamas até as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e muitos outros grupos, também colombianos. Outro exemplo é o Sendero Luminoso, no Peru. Depois de designá-la como organização terrorista, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos lançou uma ofensiva no Afeganistão para acabar com a cúpula da Al-Qaeda. Mas quais requisitos os grupos ou os cartéis devem cumprir para entrar nesta designação? Para serem designadas como tais, as entidades devem cumprir 3 critérios: serem estrangeiras, participarem em atos de terror ou terem a intenção de fazê-lo, e ser uma ameaça para a segurança dos americanos ou para a defesa, as relações exteriores ou os interesses econômicos do país norte-americano. Essa designação é por meio de uma lei impulsionada pelo presidente Bill Clinton em 1996. Apesar da atenção que tem escapado nas últimas semanas, a ideia de equiparar o narcotráfico com o terrorismo tem sido um tema recorrente em Washington durante pelo menos uma década, inclusive sob administrações democratas. E parece ser um desejo profundamente enraizado na política americana. O Congresso propôs isso inicialmente. Para que você tenha uma ideia, no ano de 2011, após a morte de 2 americanos nas mãos de grupos de narcotraficantes. Porém, naquela ocasião, não obtiveram êxito. A segunda tentativa foi feita no ano de 2019, após o assassinato de 9 membros da família Mormon LeBaron. Mulheres e crianças com dupla nacionalidade, em uma zona do norte do México, fronteiriça com os Estados Unidos. A proposta deve ser apoiada pelo chefe do Departamento de Justiça e pelo secretário do Tesouro, o democrata Barack. Obama considerou isso quando foi presidente, e Trump tentou impulsionar em seu primeiro mandato. Mas foi nos últimos anos que as mortes por fentanil, uma das substâncias mais perigosas que os cartéis traficam através da fronteira, começaram a ser contadas por dezenas de milhares, quando a ideia foi ganhando apoio. Esta substância é um opioide sintético extremamente potente, entre 50 e 100 vezes mais forte que a morfina. Sua periculosidade reside no fato de que uma dose muito pequena pode ser letal. As mortes por overdose têm aumentado, especialmente na América do Norte, devido à sua fácil mistura com outras substâncias sem o conhecimento do usuário, o que aumenta o risco de consumo acidental e fatal. Neste caso, o Congresso está 100% do lado do presidente eleito Donald Trump. Se não houver objeções, a designação entra em vigor e é publicada no Diário Oficial. Em setembro de 2022, o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, emitiu uma ordem executiva com o objetivo de designar esses grupos como terroristas. E deu instruções ao Departamento de Segurança Pública do Estado para multiplicar seus esforços para proteger os texanos da crise do século. No ano seguinte, 21 procuradores gerais republicanos pediram ao então presidente Joe Biden que ordenasse a inclusão das organizações mexicanas dedicadas ao narcotráfico na lista, porque os cartéis estavam tirando mais vidas americanas do que qualquer outra organização terrestre do mundo. Em primeiro lugar, declararei emergência nacional em nossa fronteira sul,
Todas as entradas ilegais serão bloqueadas imediatamente e começaremos o processo de enviar milhões e milhões de estrangeiros criminosos para os lugares de onde vieram. Para combater as organizações mexicanas que controlam o tráfico de substâncias, o governo dos Estados Unidos tem utilizado de forma constante a Lei de Designação de Chefes de Narcóticos Estrangeiros de 1999. Mais conhecida como a Lei dos Capos, que a Lei dos Capos tem o propósito de atacar os líderes do narcotráfico e desmantelar suas estruturas criminosas. Seu objetivo é identificar, capturar e processar os principais líderes dos cartéis, em vez de apenas perseguir os elos mais baixos da cadeia. Agora, então, com a posse de Trump no poder, esta designação entrou em vigor no último 20 de fevereiro. Mas o que isso implica? O que vai mudar na maneira como os Estados Unidos agem contra o narcotráfico? Pois bem, Marco Rubio, o novo chefe da diplomacia americana, não se conteve em sua última aparição no Senado e afirmou que o crime organizado domina grandes porções do território mexicano. Além disso, garantiu que eles têm o controle operacional sobre enormes extensões das regiões fronteiriças entre México e Estados Unidos. Rubio também falou repetidamente sobre o terror que essas organizações de narcotráfico provocam e insistiu no plano de designar os cartéis como grupos de terror. Isso gerou um debate acalorado entre ambos os países, especialmente pela possibilidade de servir como justificativa para uma intervenção militar no país mexicano. Que também aqui podemos adicionar o quão corrompido ou relacionado está o governo com o narcotráfico. Primeiro, pode congelar qualquer bem que a organização tenha em todas as instituições financeiras da União Americana. Para o novo mandato, é importante não apenas perseguir esses grupos, mas identificá-los e chamá-los pelo que são. Segundo Rubio, eles são certamente terroristas por natureza. O secretário enfatizou que a prioridade mais urgente com o México, principal interesse dos Estados Unidos da América na América Latina, é a segurança. Também pode impor sanções e processar criminalmente quem lhe der apoio, e aplicaria restrições migratórias a membros da organização ou aqueles que tenham vínculos com ela. Em síntese, o que preocupa Trump é o narcotráfico, mas também a crise migratória. Segundo o presidente, os cartéis aterrorizam com a migração em massa e o tráfico de substâncias. Seu objetivo é impedir que importantes traficantes internacionais de drogas, suas empresas e agentes tenham acesso a serviços e recursos. O acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos, assim como a possibilidade de fazer negócios com empresas e cidadãos americanos. Da mesma maneira, os principais efeitos de estar na lista de grupos estrangeiros seriam financeiros, já que a designação facilita ao país norte-americano o bloqueio de fluxo de capital e o combate à lavagem de ativos. Isso poderia ser punido com multas ou com penas de até 20 anos de prisão ou mesmo prisão perpétua se houver uma morte envolvida. E embora não esteja claro como seria aplicado, por exemplo, a vendedores de substâncias nos Estados Unidos, cujos clientes morrem por psicose. Mas aconteça o que acontecer, a partir deste momento vai ocorrer uma mudança, isso sim ou sim, na maneira como os agentes americanos montam seus casos contra os cartéis. Porque antes tinham que justificar uma ameaça a um cidadão americano, enquanto que agora qualquer vínculo com o grupo já é motivo de investigação. As organizações criminosas rotuladas como causadoras de terror pelo governo americano é composto por 6 cartéis de narcotráfico mexicanos, uma gangue com presença majoritária na Centro e uma banda criminosa de origem venezuelana. Ela disse, além disso, nós fazemos muita propaganda. Eu disse, você quer dizer que fazem propaganda sobre o quão ruins as drogas são? Sim, nós fazemos. Gastamos muito dinheiro em publicidade e eu disse, inacreditável. Em primeiro lugar, temos o Cartel Jalisco, nova geração, nascido no início da década passada. É um dos grupos criminosos mais poderosos neste país, controlando grande parte das atividades criminosas no Bajío mexicano. Segundo a Administração de Controle de Drogas, este cartel é responsável pela distribuição do ouro branco, metanfetamina e fentanil nos 50 estados dos Estados Unidos. Desde a sua criação tem sido imparável, tanto que já se tornou o cartel de maior expansão no nosso país. Uma estrutura de modelo empresarial que o levou a estabelecer até mesmo franquias.
Esta é uma das organizações mais temidas, caracterizadas pela sua ultraviolência, com a qual não só aterrorizam a cidadania, mas também outros grupos criminosos. O grupo ficou na mira do país norte-americano quando, no ano de 2011, foram encontrados mais de 30 corpos em partes em um hotel do estado costeiro de Veracruz. Com este ataque terrível, anunciou-se a chegada dos matacetas. Não sei se você se lembra disso, que depois evoluiriam para o que hoje é conhecido como o Cartel Jalisco Nova Geração. A organização sediada em Jalisco também protagonizou intensos confrontos violentos com as autoridades mexicanas, fazendo uso de helicópteros militares, armas de longo alcance e drones explosivos. Seu líder, El Mencho, pertence à lista dos mais procurados da Administração de Controle de Drogas, com uma recompensa de até 15 milhões de dólares. Os narcotraficantes mexicanos estão na mira. Aqueles que, em meio à impunidade, ostentam sua capacidade bélica com armas antiaéreas de alto poder e agora usam táticas terroristas, como minas pessoais. Por outro lado, temos o cartel de Sinaloa, conhecido mundialmente por seu ex-líder, Joaquim El Chapo Guzmán, preso nos Estados Unidos no ano de 2016. Este cartel é uma das organizações criminosas mais antigas do México. Das montanhas do norte do país, controla grande parte do cultivo, distribuição e exportação de substâncias para os Estados Unidos, além de ser um dos principais receptores do tráfico de armas ilegais de Washington. Em anos recentes, o cartel de Sinaloa tem sido apontado pelo governo americano por supostamente produzir fentanil em território mexicano. Após a prisão de Guzmán, Ismael Zambada, conhecido como El Mayo, ficou à frente da organização. Isso sim, até que ele foi detido em território americano ou privado de liberdade. No ano de 2024, depois que os filhos do Chapo o traíram. Por este motivo, atualmente existe uma divisão interna entre os seguidores de Zambada e aqueles que obedecem aos chapitos. Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar e Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Essa ruptura na organização levou a uma batalha entre ambos os lados, que até o dia de hoje continua em pé. E já reivindicou mais de 600 inocentes, ou, bem, nem todos inocentes, mas sim 600 mortos. Foi um grupo criminoso que soube se manter ou que conseguiu se manter em silêncio, mas dedicado ao tráfico de amanhã. Em terceiro lugar, mas não menos importante, está o Cartel do Golfo, um dos mais antigos do México, embora atualmente diminuído pela divisão e pelo poder de organizações rivais. O Golfo tem suas origens em Tamaulipas, no leste da fronteira México-Estados Unidos, onde foram a força dominante na década de 90 e início dos anos 2000. Este cartel foi uma das primeiras organizações que conseguiram firmar acordos ilegais, obviamente com o governo mexicano, além de uma aliança com o Cartel de Cali, o cartel colombiano nos anos 90. Seu antigo líder, que foi Ociel Cárdenas Guillén, conhecido como El Matamigos, foi capturado pelos americanos há mais de 2 décadas. E, a propósito, acabou de cumprir sua sentença em território americano no ano passado. No entanto, ele foi extraditado para o México para cumprir com os julgamentos abertos que tem pendente lá. Cárdenas Guillén foi uma figura-chave para a criação de Los de la Última Letra, originalmente uma força de elite do Cartel do Golfo. A ruptura ocorreu no ano de 2010, o mesmo ano em que o chefe se declarou culpável e foi condenado por tráfico de drogas no Texas. Depois temos o Cartel do Noroeste, que é por sua vez uma ruptura dos de la Última Letra, um dos grupos criminosos mais aterrorizantes e perigosos na história recente do país. Este grupo era composto por um grupo de ex-militares para formar uma espécie de força especial que pudesse lidar com as façanhas mais violentas da organização. Pensativo e aflito, Lucía Omar Treviño Morales, conhecido como 42 anos, a caminho da cidade do México após sua prisão. Após a captura de um dos últimos Zetas, Alejandro Treviño, o Zeta 42, o grupo se dividiu, dando origem ao Cartel do Noroeste em 2015. Atualmente, a organização controla diversas atividades criminosas na fronteira leste entre México e Estados Unidos. Os Estados Unidos da América sancionaram 8 integrantes do cartel da nova família michoacana. Anunciou estas ações e disse que são um reforço para acabar com a importação de drogas para os Estados Unidos. A nova família michoacana é a herdeira da família Michoacana, grupo fundado no início dos anos 2000 no estado de Michoacán.
e que foi um dos principais alvos militares do ex-presidente Felipe Calderón em sua controversa guerra contra o narcotráfico, foi fundada com certos princípios evangélicos por Nazário Moreno. Esta organização, então, controlava grande parte do crime no centro-sul do país, até sua fratura, que foi em 2014 após a perda de seu líder. Uma parte se aliou ao cartel de Sinaloa, a outra formou a nova família michoacana. E por sua parte, Cartéis Unidos nasceu como uma resposta de vários grupos criminais menores e grupos de autodefesa para repelir a expansão de organizações maiores como Los Zetas e o cartel Jalisco Nova Geração. Por sua vez, nos Estados Unidos, ambas as organizações Cartéis Unidos e Família Michoacana chamam a atenção devido ao seu papel na extorsão crônica que os produtores de abacate em Michoacán experimentam, um dos principais focos de exportação da fruta, território estadunidense. Fazia parte de um sindicato que extorquia os contratantes, vendia postos de trabalho e, sem dúvidas, tinham o controle da obra. Agora, saindo do México e descendo para o sul do continente americano, temos o Tren de Aragua, um dos grupos criminosos mais perigosos da América do Sul. Nascido em uma prisão venezuelana, o Tren de Aragua se desenvolveu como uma das principais gangues no país, controlando alguns dos negócios ilícitos mais proeminentes na região, como o tráfico de drogas, sequestro e roubo à mão armada. Este grupo criminoso foi negado pelo governo venezuelano por anos, afirmando que eram mitos criados do exterior para desestabilizar o país. No entanto, países vizinhos como o Chile confirmaram a existência de células pertencentes à gangue venezuelana em seus territórios, após a imigração em massa que o país vive desde o ano de 2018. E neste caso, os Estados Unidos acusam este grupo de participar no tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho forçado, além de terem se envolvido em fraudes relacionadas com criptomoeda. Por outro lado, temos a Mara Salvatrucha, nascida, como você provavelmente já sabe, nas prisões de Los Angeles. A Mara é uma das gangues com maior tradição criminal na América Central, e foi formada por ex-presidiários salvadorenhos que retornaram ao seu país após cumprir sua pena em território americano. Caracterizados por suas dinâmicas violentas e o simbolismo de suas tatuagens, a Mara cresceu como uma das maiores gangues de El Salvador, controlando governos locais através da corrupção, distribuindo substâncias e extorquindo a população civil. A MS-13 também tem sido um dos principais alvos da política de segurança do presidente salvadorenho, Nayib Bukele, que implementou uma controversa luta contra a criminalidade, prendendo mais de 80 mil pessoas desde sua eleição em 2019. A nova implementação dos Estados Unidos da América poderia então apaziguar o domínio de terror desses grupos criminosos? Da mesma forma, nem tudo é cor-de-rosa, obviamente. Quais consequências essa possível guerra contra o narcotráfico poderia ter? Com a aprovação, os Estados Unidos da América poderiam justificar ações militares contra ele, como já fizeram em outros países. Um exemplo, o da Al-Qaeda. Rotular o crime organizado como terroristas poderia fazer com que os solicitantes de asilo que pagam aos cartéis para serem contrabandeados possam ser processados ou expulsos dos Estados Unidos. Muitas pessoas fora desses grupos criminosos poderiam entrar na mira dos agentes, como ir atrás das pessoas que fabricam armas nos Estados Unidos e pessoas que querem solicitar asilo. Vamos reinstaurar minha política, fique no México. E que a designação estabelece que a entrada de qualquer estrangeiro que apoie, represente, treine, ou seja, membro de uma organização terrorista estrangeira, é inadmissível e que, em certas circunstâncias, pode ser expulso do país. Uma medida que também se aplicaria à sua família. O processo de enviar milhões e milhões de estrangeiros criminosos para os lugares de onde vieram. No entanto, outros acreditam que isso poderia facilitar que os migrantes obtenham asilo nos Estados Unidos, alegando que estavam fugindo do terrorismo. O México se opôs nos últimos anos a que os Estados Unidos dessem esse passo, por medo de que isso abra a porta para uma intervenção americana em território mexicano. E não é para menos que, provavelmente, já está em andamento. Os meios de comunicação americanos informaram que a CIA tem usado drones para realizar vigilância no México, em operações secretas que não haviam sido reveladas até agora. Sobre isso, Trump disse que o México é governado em grande parte pelos cartéis. Desculpa, entre aspas, porque é verdade para usar os drones e justificar as missões de espionagem com aviões espiões.
descartou uma invasão dos Estados Unidos em... A luta de Trump contra o tráfico de drogas, a presidente do México indicou que tem um povo que a apoia. Por outro lado, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que os voos de drones americanos sobre o território mexicano faziam parte de uma colaboração e cooperação que tinha muitos anos com os Estados Unidos. De acordo com a presidente, o ato era legal. Que embora esses voos sobre o território mexicano não sejam novos, desde a chegada de Trump ao poder, eles se multiplicaram. A propósito do endurecimento da política da Casa Branca contra o crime organizado. Enquanto isso, Trump assinava ordens executivas no Gabinete Oval em 20 de janeiro. Um jornalista perguntou se a designação dos cartéis como organizações terroristas pavimentava o caminho para uma operação militar dos Estados Unidos no México. Ao que ele respondeu: "É possível. Já se viu coisas mais estranhas." O comentário do líder, portanto, obviamente, gerou polêmica no país vizinho e o comentário na rede social X de Elon Musk. O bilionário, a propósito, que também lidera o Departamento de Eficiência Governamental, e por sua vez apenas aprofundou as suspeitas de um possível ataque do país norte-americano contra o México. Isso significa que agora eles podem ser atacados com drones? Foram as palavras do empresário que, se você parar para pensar e estiver no México, dá medo. Mas é uma possibilidade nada absurda e que poderia acontecer a qualquer momento. E temos que levar em conta que onde os Estados Unidos entram, nunca consertam nada. Pelo contrário, piora. Estava falando com a presidente do México, uma mulher realmente maravilhosa, que eu perguntei: você é uma? Vocês não são uma grande nação consumidora de drogas? E ela disse: não somos. Sobre a designação dos cartéis como grupos de terror, admitiu que era uma ferramenta imperfeita. E insinuou que a medida não era suficiente para cumprir com a promessa de acabar com as organizações criminosas. Além disso, admitiu que o cenário em um mundo ideal é a cooperação com as autoridades mexicanas, o que eu acredito que vai acontecer, ou que já está acontecendo, que abre a porta para uma nova frente de negociação entre ambos os países. Que não é sua preferência e que prefere continuar colaborando com o governo mexicano é uma boa notícia para a colaboração bilateral. Segundo os Estados Unidos, os cartéis minam o governo mexicano, a soberania mexicana, a saúde e o bem-estar do seu povo mexicano. Depois fez uma reclamação ao México, acusando o governo de poder fazer mais para enfrentar este problema que adoece o país desde a raiz. E por outro lado, o ex-senador Paul Florida já havia reconhecido em uma entrevista antes da eleição de novembro que uma intervenção militar contra os grupos criminosos não era viável sem a aprovação das Forças Armadas do México. O que não o impediu de apontar o dedo para recriminar as autoridades mexicanas pela falta de ações contundentes contra a criminalidade organizada. Então, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, o ministro da Segurança Pública do Canadá, apenas um dia após a designação do país vizinho, anunciou que também incluirão os cartéis de substâncias ilegais na lista de organizações que provocam terror. Por outro lado, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou no início de dezembro a maior apreensão desta substância muito prejudicial nos Estados Unidos, que começa com F, que eu já te disse. Na história do país, o equivalente a 20 milhões de doses. Também deslocou Omar Garcia Hartford, o arquiteto de sua política de segurança, para Sinaloa, onde tem sido travada há meses. Uma batalha de cartéis que deixou mais de 650 pessoas desaparecidas nos registros oficiais. Durante o fim de semana, 10 pessoas foram assassinadas, sendo 6 na sexta-feira, incluindo um ataque a um comboio de policiais estaduais. A presidente insistiu publicamente também que está aberta a trabalhar em conjunto com as autoridades americanas. No entanto, ela esclareceu que sempre manterá a cabeça erguida porque o México é um país livre, independente e soberano. Da mesma forma, o México já se prepara para avaliar o alcance das ameaças e a margem de negociação que terá com o presidente dos Estados Unidos da América. É, como dizemos, uma contagem regressiva para um país que percebe o narcotráfico como uma ameaça grave e violenta, que realmente é e que está disposto a fazer tudo o que está ao seu alcance para detê-lo. Mas agora é onde eu te pergunto, vocês acreditam que esta é a melhor opção para deter o crime organizado? Você concorda com a intervenção dos Estados Unidos da América? Comente abaixo. Não se esqueça do canal principal. Muitos mais mistérios, com vídeos postados terças, quintas e sábados.